Olá! No último sábado 29, milhares de manifestantes ocuparam as ruas das 27 capitais e mais de 200 cidades brasileiras para protestar por vacina para todos, auxílio emergencial de R$ 600 e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os atos evidenciaram a indignação do povo com o modo de gerir a pandemia executado pelo governo, pautado em estratégias negacionistas, uma forma comum em diversas áreas do governo, em especial no meio ambiente, uma pasta guiada atualmente por práticas antiambientalistas. Na edição de hoje, na entrevista central, o escritor Bruno Malheiro sugere que antes de pensar na conservação da Amazônia, é preciso proteger os povos da floresta. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. As manifestações pelo Fora Bolsonaro deste final de semana foram duramente reprimidas pela tropa de choque da Polícia Militar no Recife. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Os atos demonstraram que a oposição ao governo Bolsonaro cresce diante da má condução da pandemia, da fome e do desemprego. O editor do Boletim Ponto, Miguel Stedley, analisa quais são as apostas de Bolsonaro e quais os caminhos das mobilizações de oposição ao presidente. Embarque imediato. Bolsonaro gosta de alimentar o caos, mas as suas ações já se tornaram previsíveis. Sua aposta é continuar criando fatos de internet para seus seguidores, apostar que toda a população será vacinada até o final do ano e que aí a economia se recuperará em 2022 para alavancar sua reeleição. Mesmo que ele ache que a vacinação é responsabilidade dos estados e a recuperação da economia com o mercado. Mas a estratégia pode funcionar e é preciso estar atento. Por outro lado, uma janela de oportunidades pode estar se abrindo. O antibolsonarismo se tornou tão forte quanto foi o antipetismo em 2018. O mercado não confia mais em Bolsonaro, o Centrão está junto com ele enquanto ele estiver com a chave do cofre, e há fissuras também entre os pastores evangélicos e, principalmente, o incômodo nas Forças Armadas sobre o general Pazuello. Tudo isso e com uma terceira onda de Covid a caminho. Por isso, o Fora Bolsonaro é uma tarefa urgente que tem demonstrado unidade, mas precisa ganhar forças para se tornar um movimento forte pelo impeachment antes de outubro de 2022. A privatização dos Correios é uma das prioridades da área econômica do governo Bolsonaro. Mesmo com resultados satisfatórios, a empresa tem assistido a um verdadeiro processo de desmonte que a encaminha para a venda. A repórter Carolina Batayer mostra como esta desestruturação afeta os trabalhadores e os usuários dos serviços postais. Trilhos do Brasil. A pandemia causou atrasos nas entregas e demora no atendimento, trazendo reclamações dos usuários das empresas de Correios e Telégrafos. Mas, para quem está do outro lado desse serviço, esses problemas são causados pelo processo de sucateamento que a empresa vem sofrendo. Este funcionário do setor de entregas da região do ABC Paulista preferiu não se identificar. Ele trabalha nos Correios há mais de 20 anos e traz um relato sobre as condições internas de trabalho. Muitos funcionários estão remotos e estão afastados devido à Covid-19. Eu sou motorista, eu tinha um ajudante. Simplesmente eles me tiraram esse ajudante, né? Então, eu tenho, ao mesmo tempo que procurar numeração em bairros irregulares, que as numerações são irregulares, tenho que me preocupar com ladrão, tenho que me preocupar com pedestre, com cachorro, ou seja, trabalho sozinho. Em 2014, os Correios tinham cerca de 128 mil funcionários atuando de norte a sul do Brasil. Atualmente, são cerca de 95 mil. Na avaliação das organizações e sindicatos, o sucateamento e a pressão sobre os funcionários são estratégias para favorecer o processo de privatização. Na avaliação de Emerson Marinho, membro da direção da Federação Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos, uma dessas estratégias consiste em prejudicar a prestação de serviços para pressionar a opinião pública. A tática é sucateamento do serviço, diminuição da mão de obra qualificada, né? Desde 2011, não se contrata trabalhadores
e colocaram em curso de 2017 a 2021 já vários planos de demissão voluntária ou incentivada, PDVs ou PDIs, que diminuiu exponencialmente o quadro de funcionários dos Correios. Isso, claro, com certeza, causa impacto na qualidade de serviço. Além da aposta na privatização, o governo Bolsonaro tem como prioridade atender às demandas do agronegócio, ainda que para isso precise passar por cima das legislações. Um exemplo é a liberação de uso de agrotóxicos não autorizados em outros países. A repórter Nayata Wani mostra a consequência negativa dessa adesão. Uma pesquisa aponta que a alta presença de agrotóxicos na alimentação pode aumentar a nossa vulnerabilidade ao coronavírus. Nacional. Os agrotóxicos podem aumentar a vulnerabilidade à Covid-19. É o que mostra um relatório produzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, em parceria com a Rede de Pesquisas Internacional, IPEM. O estudo aponta que o modelo de produção agrícola do país, que utiliza de forma intensiva esses produtos químicos, afeta o sistema imunológico da população, tornando mais suscetíveis a doenças infecciosas, como o coronavírus. A pesquisadora da Abrasco, Lia Giraldi, nos conta um pouco mais sobre essa constatação. Neste relatório, nós tratamos do contexto relacionado à exposição aos agrotóxicos, para chamar a atenção que, num modo de produção, num modo de não cuidar, por exemplo, da nutrição, da qualidade nutricional das pessoas, nós estamos ampliando a vulnerabilidade, ampliando a possibilidade das pessoas, diante de uma infecção que poderia ser bem leve, se tornar mais grave. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. E desde o início da pandemia, já foram aprovados pelo Ministério da Agricultura 613 novos produtos. O grupo de pesquisadores entendem que a atuação das agroindústrias deixa a população brasileira com a saúde mais vulnerável, em meio à crise sanitária. Como explica Alan Taigo, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. A gente também consegue enxergar a questão dos agrotóxicos como um real problema de saúde pública, porque ele não só causa diretamente, esses sintomas, essas doenças que eu mencionei, mas ele também deixa a população mais exposta, mais vulnerável a outras situações, a outras doenças e ao agravamento, a partir da exposição a outras doenças, como é o caso da Covid-19. Começou nesta terça, dia 1º, o curso Horizontes Amazônicos, promovido pela editora Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo. Um dos convidados é Bruno Malheiro, que participa da nossa entrevista central de hoje. Ele nos apresenta uma visão ampla sobre como a agenda antiambientalista do governo Bolsonaro é prejudicial para a região e fala que as iniciativas de conservação precisam mirar primeiro na proteção dos povos da floresta. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. Vamos conversar hoje com o escritor e professor de Educação do Campo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Bruno Malheiro. Atualmente, ele é coordenador do Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade e Resistência da Amazônia e vai falar conosco sobre o lançamento do livro Horizontes Amazônicos para repensar o Brasil e o mundo. Bruno, muito obrigada pela entrevista. O título do livro chama bastante atenção, então queria saber por que a Amazônia pode fazer nações repensarem o Brasil e o mundo. A Amazônia surge, e enquanto configuração geomorfológica, inclusive, com mais ou menos 13 mil anos. E a gente tem a presença de populações aqui há 19 mil anos. As implicações que a Amazônia tem para o funcionamento do planeta inteiro, funcionamento metabólico, climático do planeta,
tem implicações globais. Então, essas implicações globais têm uma relação direta com os saberes amazônicos. Ou a gente escuta esses saberes dos povos que conformaram a floresta na sua diversidade, na sua pluralidade de existências e vidas, ou a gente tem o mundo com uma possibilidade de ter fim. A obra fala da contradição de a Amazônia ser muito explorada e, ao mesmo tempo, invisibilizada. Que paradoxo seria esse? A Amazônia é sempre muito vista, mas não pelos olhares dos amazônidas, né? Essa contradição existe e ela é histórica, né? A Amazônia, tal qual a gente entende hoje, ela não era Brasil até 1675. Nós tínhamos 2 estados, né? O estado do Grão-Pará e Maranhão e o estado do Brasil. Essa não existência da Amazônia ao Brasil, ela configura um modo de olhar, né? Um modo de ver, um modo de sentir, né? Um modo de projetar as coisas para a Amazônia. Então, a gente tem, na verdade, 2 regimes de colonização muito distintos. Aqui, né, os processos giraram muito em torno da escravização e do suplício do corpo indígena, né? Enquanto naquilo que era Brasil, os processos coloniais pelas plantations tinham uma outra configuração. Então, essa ausência da Amazônia, do imaginário do que significa Brasil, projetou políticas, projetou ideias sempre de fora da Amazônia para a Amazônia. Então, essa externalização, né, essa condição de exterioridade, ela persiste até hoje. Quais os principais desafios para a preservação desta região tão vasta e mal fiscalizada? Às vezes a gente tem a vontade de pensar a preservação da Amazônia e a imaginação disso geralmente vem da preservação da floresta, né? O nosso livro ele centra na ideia e defende a ideia de que a preservação da floresta antes é a preservação dos povos da floresta. Não há possibilidade da existência da floresta sem esses povos, sem seus saberes, sem as suas autonomias, sem seus territórios. Então, qualquer projeto, qualquer perspectiva para a Amazônia, né, tem que ter como princípio a autonomia desses povos, a autonomia comunitária das suas formas de ver, das suas formas de sentir, das suas formas de pensar, né? Não adianta, às vezes, a gente tem a ilusão de que a tecnologia vai resolver tudo para a Amazônia, mas aqui a gente tem fazendas de gado com clonagem animal e, ao mesmo tempo, trabalho escravo. Tecnologia nunca foi sinônimo para nós, né, de nada que superasse a nossa condição, né? Então, é preciso inverter as lógicas, inverter os olhares. A alternativa que o livro apresenta é a alternativa de escuta, né? A gente precisa escutar esses saberes, escutar essas vozes, escutar esses territórios, porque a gente, como diria o Krenak, né, a gente trata a floresta como quem vai às compras, como se a gente estivesse no supermercado. O conteúdo do livro será ministrado num curso online gratuito em junho. Para quem ele é direcionado e no que ele pode acrescentar? Ele pretende ser prioritariamente para os movimentos sociais, para as organizações, para as entidades, né, que trabalham com a Amazônia ou pensam a Amazônia na sua lógica cotidiana de engajamento, enfim. Mas também é pensado para professores, né, para estudantes e para o público geral, para quem se interessa efetivamente com a Amazônia. Gosta de dança? A dica de hoje da Parada Cultural é da bailarina do Rio de Janeiro, Tamires Coutinho. Ela recomenda o espetáculo virtual O Que Você Separou de Mim. Vamos conferir? Parada Cultural. Estamos em temporada com o espetáculo O Que Você Separou de Mim. Sem patrocínio, criamos essa experiência digital e itinerante. Ou seja, a dança passa por diversas plataformas digitais. Eu gostaria muito de convidar todos e todas para estar com a gente no último final de semana da temporada. Sexta, sábado, domingo, 3 sessões por dia, 18, 19 e 30 e às 21 horas. Os ingressos você pode comprar pelo Simpla, ou entrando no site ou no aplicativo. Basta procurar O Que Você Separou de Mim, que você vai conseguir adquirir seu ingresso. Não vai esquecer, anota aí na agenda que o espetáculo estará em cartaz no próximo final de semana. O Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Uma boa semana para você e até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.